Você sabia que Deus deixou um lugar secreto para você se relacionar com Ele? Você sabia que Deus te chamou para um princípio de separação, para que durante essa separação você se relacione com Ele e descubra todos os segredos da eternidade? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu percebo que Deus Ele tem nos chamado para uma separação contínua. Não que nós estejamos com a necessidade de deixar as coisas dessa terra para nos ligar com as coisas dos céus. Mas o Senhor nos chama para termos uma vida ampla no Teu reino, vivendo nessa terra, mas de igual modo, tendo mais tempo com o Senhor na sua eternidade. E como fazemos isso? Em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece esse princípio com os teus filhos, com a sua criatura, Adão, e cria um lugar secreto para Adão. A Bíblia vai nos dizer que Deus planta um jardim e dentro do Éden e coloca Adão lá dentro, e aquele seria o lugar secreto, aquele seria a casa de Adão, o lugar do relacionamento de Adão com o Pai. E quando ele estava lá dentro, Deus começa a delegar algumas funções para Adão, e Adão precisaria ter em sua consciência tudo o que ele precisaria fazer para louvor e glória do nome de Jesus, do nome do Senhor. Para louvor e glória do nome do Senhor. E Adão contínuo ali dentro, ele precisaria entender que todas as coisas que ele precisaria fazer seria para louvor e glória do Senhor. Foi para esse o propósito que Deus nos criou, para louvor e glória do Teu nome. Mas o que fazemos, o que deixamos de fazer para não expressar ou não esboçar o louvor e a glória do Senhor? O que eu tenho feito, o que você tem feito para estas coisas não se cumprirem em nossas vidas? É bem verdade que as coisas que estão ao nosso redor têm roubado a nossa atenção, têm nos tirado do direcionamento eterno, têm nos arrancado para longe do princípio real, para o princípio original, e por isso nós estamos a cada dia mais distante desse lugar secreto, desse lugar de separação e desse lugar de intimidade com o Senhor. Nesses dias o Senhor Ele tem nos chamado para que possamos nós nos desligar das coisas da terra, nos ofuscar das coisas da terra, para começarmos a ouvi-lo, para voltarmos a ouvi-lo, ou até de igual modo, para de uma certa forma a gente aprender a ouvir o Senhor. Porque quando ouvimos Deus, quando temos um diálogo direto com Deus, quando temos um papo com Deus, as coisas elas começam a fluir de forma que eu e você não vamos entender e compreender como isso pôde acontecer. O Éden, quando Deus estabelece ali, Ele delega algumas funções para Adão lá dentro, e Adão, enquanto está lá dentro, ele vai cumprindo todo o seu propósito. E um dia Deus fala para ele: Adão, de todas as árvores que contém aqui dentro, de todas as árvores que está plantada aqui dentro, de todas elas comereis, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nesta não tocareis, mas de todas as outras árvores você vai poder desfrutar. Deus está dizendo para Adão que tudo o que ele plantou dentro do Éden é algo de uma certa compreensão, ou é algo de um certo controle que Deus está tendo com Adão, de uma certa provisão. Tudo que Deus plantou dentro do Éden é para a provisão de Adão. E quando Adão começa a desfrutar das provisões de teu Pai, do Senhor da terra, do Criador de todas as coisas, de certa forma Deus teria com ele um comprometimento, e Adão com Deus se comprometeriam a viver uma vida no que tange a realidade do Senhor. E sabe o que eu vejo na história? O que eu vejo nessa fantástica história de intimidade? Eu vejo Deus trazendo para Adão todos os suprimentos de suas necessidades, só para que ele continue vivendo dentro desse lugar secreto. Deus ama a comunhão, Deus ama a intimidade, Deus ama ter conosco comunhão, Deus ama ter um tempo conosco. Por isso que Ele vai cumprir esses planos, esse projeto no decorrer de toda a história. E Deus então fala isso para Adão, e Adão começa a viver em plena comunhão com o Pai, comendo apenas dos frutos que ele poderia comer,
Trazia o Senhor Deus os animais para Adão nomeá-los, e quando o Senhor trazia os animais para Adão Adão nomeava os animais. E vendo toda aquela conjunção, vendo tudo aquilo, vendo toda aquela unidade, Deus percebe que Adão precisaria de uma ajudadora, de uma companheira. Então ele fala, não é bom que o homem viva só, façamos a ele uma companheira para ele. E a Bíblia vai nos dizer que Deus traz um profundo sono para Adão, e Adão cai em um profundo sono, e Deus arranca uma de suas costelas e cria a mulher, esperando com que Adão dê a ela e concretize aquela obra para ela, delegando as funções da mulher. Então Adão vai falar com ela a respeito das coisas que podia e que não podia, porque o que nós precisamos entender em toda a história é que o homem, ele tinha toda a liberdade de fazer todas as coisas, menos de comer do fruto proibido. Então Adão fala para ela que não poderia se comer aquele fruto, ou ele não expressa legal, bacana, ou ela não entende corretamente. O resultado é que ela come do fruto e dá do fruto para Adão. De repente ela faz a janta com aquele fruto, e por eles comerem, eles saíram fora do propósito, saíram fora do direcionamento. E o que Deus faz? Deus os expulsa de dentro do Éden. E quando Deus expulsa eles de dentro do Éden, não é porque Deus estaria cobrando algo deles, mas Deus estaria protegendo eles. E Deus planta 2 querubins na entrada do Éden para limitar o acesso do homem ali. Esses querubins faz tipologia do véu do templo de Moisés. Esses querubins faz tipologia daquele templo, do véu que estava estendido no templo, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Observe que o homem, ele foi arrancado de dentro do lugar santíssimo e colocado dentro do lugar santo, tendo ele que fazer algumas coisas para poder voltar lá dentro, para poder voltar para dentro do lugar santíssimo. O que Deus quer nos ensinar nesse vídeo, nesse dia, é que nós precisamos entender qual é o propósito que o Senhor Deus tem nos chamado. O propósito principal da Bíblia não é que você seja um pregador, não é que você seja um cantor. O propósito principal da sua existência não é que você abra a igreja e a veja tendo sucesso. Não, o propósito principal não é simplesmente você granjear pessoas para o reino de Deus. O propósito principal é você voltar para esse lugar secreto. É você se instalar novamente dentro desse lugar de comunhão. Porque não adiantaria nada você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Deus quer que você ganhe a si mesmo primeiro. E esse ganhar a si mesmo é estar dentro do lugar secreto novamente. Lugar este que o pecado nos arrancou. Lugar este que o pecado nos roubou. E Jesus, quando ele vem para a terra, quando o verbo se faz carne, quando ele está despindo de toda a sua glória, está se fazendo homem, ele está se vestindo de uma vestimenta humana e se instalando no nosso meio. Ele vem para cá só para cumprir aquilo que eu e você não somos capazes de cumprir, com o propósito final de trazer para nós a oportunidade de voltar lá para dentro desse lugar secreto. E quando ele é instalado naquela cruz, quando ele é preso naquela cruz e ali morrendo, ele consuma o ato da sua morte, por ele tornar consumado o ato de sua morte, o que ele faz? Ele diz, então agora o véu está rasgado, todo homem pode voltar para dentro do Éden, todo homem pode voltar para dentro do lugar secreto e ali se relacionar com o Pai. Só que tem uma coisa, ninguém poderá ir ao Pai sem antes vir por mim, sem antes lembrar da obra que eu fiz por eles. Jesus está restaurando para mim e para você a oportunidade de entrar para dentro do lugar secreto e ficar ali o tempo que for necessário, com a intimidade que nós quisermos ter com o Senhor. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que nós não podemos esperar essas épocas de carnaval para a gente fazer um retiro de carnaval, para nos retirar da sociedade, para nos desligar da sociedade, porque nós estaríamos totalmente contra a oração de Jesus. Quando Jesus está orando no capítulo 17 do Evangelho de João, dizendo, Senhor, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que eles não caiam nas tentações do mundo. Esse é o propósito da minha oração.
O que Jesus está dizendo é que nós precisamos instalar o lugar secreto no nosso cotidiano, instalar a intimidade no nosso cotidiano. Dependendo das condições que nós estivermos vivendo, o lugar secreto precisa estar conosco, que nós precisamos estar dentro dele. É importante nós sabermos que quando Deus nos restaura, quando Deus nos resgata para de volta estarmos dentro do lugar secreto, Ele nos leva ali, Ele nos coloca ali e Ele se relaciona com a gente. Ele se relaciona com a gente. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 6, está dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Sabe o que eu vejo nesse texto? Jesus trazendo as raízes. Jesus trazendo as raízes para o ser humano. Aquele ser humano que antes havia sido transformado pelo pecado, estragado pelo pecado. Aquele ser humano que gozava de uma comunhão plena. Jesus está ensinando as verdadeiras raízes para esse ser humano. E Jesus está dizendo: olha, você não vai precisar andar na terra achando e crendo que toda a terra é o Éden. Mas você vai ter que criar o Éden dentro do seu lugar, dentro da sua escolha. Você vai ter que criar esse lugar secreto. E a Bíblia vai nos ensinar nas palavras de Jesus que Ele ensina como é criar esse lugar secreto. Ele fala: então você entra dentro do seu quarto, feche a porta, fique separado lá dentro, e ali dentro é o seu lugar secreto. E o Pai que te vê no oculto te recompensará publicamente. Sabe o que eu entendo com isso? Que o lugar secreto é necessário para estabelecer as coisas de Deus para nós. O lugar secreto é necessário para que as coisas do Senhor sejam estabelecidas para todos nós. Que você venha entender e compreender que esse lugar secreto que Deus instalou para você e para Ele está vazio, só esperando você entrar lá dentro e convidar o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que o Pai que está em secreto o recompensará publicamente.